Olá, pessoal. Nós vamos corrigir agora os exercícios do capítulo Procariontes, onde eu expliquei esse conteúdo em sala de aula, passei os exercícios e agora eu vou corrigir os exercícios com vocês. Então, esse capítulo ele fala de árqueas, de bactérias e cianobactérias. Essa atividade eu pedi para fazer no caderno, cabeçalho completo, aquele da primeira aula, colégio, data, professora, disciplina, nome, número, série, turma. E aí pedi para vocês me apresentarem data combinada, que vai ser quando nós retornarmos. Então tem duas questões e eu vou comentar sobre essas duas questões. A primeira questão pede para você caracterizar as árqueas, as bactérias e as cianobactérias. Então vamos começar pelas árqueas. As árqueas são organismos procariotos, quer dizer que não possuem membrana nuclear, são seres extremófilos, que frequentemente são encontrados em ambientes cujas condições são bastante extremas, muitas vezes vivendo em ambientes inabitáveis. As árqueas possuem uma sequência de genes e as suas ações semelhantes com as dos seres eucariontes. Então, elas são um pouco mais desenvolvidas que as bactérias por causa da sequência dos seus genes e por causa das suas ações também. As bactérias também são seres procarióticos, podem ser autótrofos ou heterótrofos, aeróbicos ou anaeróbicos. Então, nós temos as árqueas no domínio das árqueas, as bactérias no domínio das bactérias. São seres procarióticos, mas que estão em domínios diferentes por causa das ações dos seus genes, por causa da forma como atuam. As cianobactérias também são chamadas de algas azuis ou cianofícias. São também seres procariontes, vão estar dentro do domínio das bactérias, são todas autótrofas, fotossintetizantes. Quer dizer que elas sintetizam seu próprio alimento na presença da luz. Na questão de número 2, eu pedi para você escolher 5 doenças bacterianas. Existem dezenas, centenas, não sei, de doenças bacterianas. Você vai escolher 5. E dessas 5 doenças, você vai me dizer o nome da doença, o nome da bactéria, que é o agente causador, quais os principais sintomas ou manifestações dessa doença e qual que é a profilaxia, qual que é a prevenção, a medida preventiva ou medida profilática para essa doença. Você pode responder essa questão como esse quadro, essa tabela, onde você pode colocar o nome da doença, o agente causador, a transmissão, sintomas, profilaxia ou prevenção e tratamento. Então, nesse quadro, nós temos meningite, tuberculose, tétano e diarreia infecciosa. Tem as formas de contágio ou transmissão, tem o agente causador, que é o nome científico dessa bactéria, temos os principais sintomas ou manifestações, a profilaxia, que é a prevenção, e o tratamento. Você pode também fazer em forma de mapa mental. Esse mapa mental que eu coloquei aqui, ele está bem bonito, diferente, colorido. Faltou o nome das bactérias e também a prevenção. Mas você pode fazer um mapa mental com mais detalhes, então, respondendo aquilo que eu pedi. Ou você pode também responder essa questão em forma de tópicos, de texto. Aqui, por exemplo, eu trouxe mais 5 doenças para você ver como é que você também pode responder. Trouxe aqui primeiro o botulismo, uma doença causada pela bactéria Clostridium botulinum. Manifestação, da doença, sintomas. A infecção ela se dá pela ingestão dos esporos dessa bactéria, que podem estar em alimentos embutidos, em conserva, em enlatados, principalmente aqueles preparados em condições sanitárias precárias. As suas toxinas, as toxinas dessa bactéria, mais especificamente
as toxinas A, B e E provocam alterações no sistema nervoso e o quadro de intoxicação faz com que o indivíduo apresente uma boca seca, uma visão dupla, sensibilidade à luz, há uma queda das pálpebras, fraqueza muscular, são os principais sintomas. O tratamento. É necessário que o paciente seja internado, geralmente na UTI, para que sejam feitas as medidas necessárias para o controle dos sintomas, uma vez que a doença não é tratável com antibióticos. Provavelmente será administrado o soro antibotulínico como forma de frear a evolução do quadro. Eu gostaria de comentar do botulismo é que a toxina botulínica é a toxina usada nos tratamentos que a gente chama de botox. Então, quando as pessoas aplicam botox na face, né, nas ruguinhas da testa, entre os olhos, as ruguinhas pés de galinha, se utiliza a toxina botulínica, que é a toxina dessa bactéria. Essa toxina vai paralisar o músculo local e depois de um tempo o organismo vai absorver essa toxina e a musculatura vai voltar a se contrair e as rugas retornam. Então, a toxina botulínica vai ter que ser ali colocada, aplicada todo ano, de 6 em 6 meses aproximadamente. Uma outra infecção bacteriana é a disenteria bacteriana. É uma infecção causada por uma bactéria do gênero Shigella. A infecção é uma forma de intoxicação alimentar que ocorre por água e alimentos contaminados e pode ser transmitida também por contato pessoal, principalmente se não houver uma boa higiene. Os sintomas variam, podendo ser apresentados somente a diarreia em sua forma mais leve. Em forma mais grave, pode ocorrer febre, dor abdominal, diarreia, aquosa, náuseas, vômitos, dor de cabeça, dor muscular, desidratação, hipotensão, a pressão fica baixa e até convulsão. O tratamento para disenteria consiste na reidratação oral, na diminuição dos sintomas. Para isso são utilizados antibióticos como penicilina, quinolonas e cefalosporinas. As medidas preventivas são ingerir somente água tratada, filtrada ou fervida, fazer higiene pessoal, tomar banho, lavar as mãos frequentemente e fazer a higienização dos alimentos. Principalmente os alimentos são ingeridos crus, eles devem ser deixados de molho. Para cada litro de água, 1 colher de hipoclorito de sódio, que esse hipoclorito vai matar essas bactérias ali. Então é isso. Uma outra que eu escolhi, mas você pode ter escolhido outras diferentes, é o tersol. O tersol consiste em uma inflamação das glândulas Zeiss e Moll, localizadas nas pálpebras, bem próximo aos cílios. O resultado da infecção por bactérias do tipo Staphylococcus ou Streptococcus. Então, os sintomas é dor, calor e rubor. Rubor é ficar vermelho. São algumas das principais características. Pomadas ou colírios antibióticos indicados pelo médico, aliados a compressas úmidas de água quente, alternando com água fria, além de reduzirem o desconforto, aceleram o processo de cura e evitam possíveis complicações. Hanseníase. Eu escolhi essas doenças, mas você pode escolher outras, tá? É uma doença crônica e transmissível, altamente contagiosa, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Era a famosa lepra citada na Bíblia, a hanseníase, também conhecida como bacilo de Hansen, que foi o nome do descobridor, era Hansen. É uma bactéria que afeta a pele e os nervos periféricos, levando a alterações na sensibilidade e força muscular. A doença é transmitida de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para uma pessoa saudável, suscetível, que tenha contato, então. A prevenção é a descoberta e o tratamento precoce
para não contagiar outras pessoas. Então, essas manchinhas brancas aí precisam ser investigadas. Quando se faz o exame, verifica-se que é hanseníase. Quando começa o tratamento, já não se transmite mais para ninguém. Mais uma que eu escolhi foi a coqueluche. Então, é uma doença extremamente contagiosa, provocada pelas bactérias Bordetella pertussis e Bordetella parapertussis. Sintomas: é uma inflamação dos brônquios, febre baixa, tosse seca, coriza, espirros, vômito, sudorese, que é um suor extremo, expectoração e, posteriormente, com a agravação da doença manifesta, há uma perda de consciência, convulsão, pneumonia, encefalite, lesões cerebrais, até podendo levar ao óbito. O tratamento utiliza antibióticos para combater as bactérias, onde normalmente utiliza-se a eritromicina, já que é eficaz e ela é pouco tóxica para o organismo. A doença pode ser prevenida através da vacina tríplice, que é administrada na criança com 2 meses de vida, com reforços subsequentes ao longo da vida. Pessoal, então com isso eu respondi essas duas questões sobre os procariontes. E como eu disse, eu escolhi 5 doenças, você escolhe as suas 5 doenças, você pode fazer em forma de mapa mental, em forma de resumo, em forma de tabela, da maneira que você achar mais conveniente e capriche, tá? Ótimos estudos!